Qual o melhor cubo? Com esferas soltas ou com rolamentos? Você já deve ter se perguntado isso algumas vezes e é realmente uma pergunta muito frequente. Mas afinal, qual é o melhor sistema de cubos? Para poder comparar, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre os dois tipos e também como fazer a manutenção. Os cubos com esferas soltas, também conhecidos como copo e cone, utilizam essas caixas de esferas, que são os copos. Também tem o cone, que é a outra parte que se apoia nas esferas. E para ajustar a pressão entre as duas partes, tem as contraporcas. A manutenção nesse tipo de cubo é muito fácil de fazer e não há problema em encontrar as peças. Você encontra no mercado os cones, esferas e até os eixos. Só os copos que é a parte mais difícil, eles estão disponíveis somente para os cubos de ferro, aqueles bem básicos. Se você tiver problema nos copos para cubos de alumínio, provavelmente você vai perder o cubo. E aqui tem um outro detalhe importante. Depois de fazer a manutenção, você vai ter que fazer o ajuste fino aqui da contraporca e do cone, para que não fique apertado demais e nem com folga, porque essas duas características desgastam demais as esferas, o cone e os copos. Esse ajuste fino é coisa de sensibilidade, os mecânicos sabem muito bem como fazer. Girando com a mão aqui o eixo tem que ficar meio durinho, tem que sentir uma certa resistência. Porque se ele ficar girando fácil aqui com os dedos, quando estiver na bike vai dar uma folga gigantesca já nos primeiros metros. Por outro lado, se você deixar muito apertado, além do desgaste prematuro de todos esses componentes, a bike vai ficar pesada, não vai render, vai estar meio freada. Os cubos dianteiros utilizam eixos de 9 mm de diâmetro, então suas porcas, contraporcas e cones são um pouco menores do que no modelo traseiro que utiliza um eixo de 10 mm de diâmetro. E para fazer esse ajuste você vai precisar usar chaves de perfil baixo, chaves finas. Essas chaves vão encaixadas uma no cone e uma na contraporca e trabalham assim, sempre em duplas. E dependendo da marca e do modelo do cubo, essas medidas vão do 13 ao 17 mm. Os cubos com rolamentos também são conhecidos como cubos roletados. Geralmente utilizam rolamentos selados, que é quando existe uma cobertura de borracha sobre uma tampa metálica. E quando o cubo é assim, você pode lavar as rodas com mangueira que não entra água. Mas os rolamentos também podem ser abertos ou blindados, como esse aqui, que é resistente apenas a poeira e detritos grandes. Quando os cubos têm rolamentos, não há o que fazer. Isso aqui não dá manutenção e não tem ajuste fino para fazer, para tentar buscar aqui uma regulagem. Quando eles se desgastam, vai aparecer uma pequena folga que vai aumentando aos poucos. Ou o que a gente costuma dizer na brincadeira, o rolamento está indexado, que é quando você consegue notar pequenos cliques quando você está girando ele assim devagar. E nesses dois casos você vai ter que substituir os rolamentos. Para tirar os rolamentos da maioria dos cubos, você precisa tirar porcas e contraporcas e bater no eixo com um martelo de poliuretano. Pode usar o martelo normal, protegendo o eixo com uma madeira para não estragar a rosca, mas em alguns casos é preciso usar o saca-rolamentos. Com algumas pancadas o rolamento começa a sair, ele sai preso no eixo. Você vai precisar tirar também essas outras contraporcas, voltar o eixo para o cubo para tirar o segundo rolamento. E para não comprar rolamento errado, observe, o número de cada rolamento fica nessa tampa lateral. Para instalar rolamentos novos nos cubos, não bata no eixo como a gente fez para tirar, porque isso acaba forçando demais as esferas contra as paredes do rolamento. Ele não foi feito para trabalhar nessa posição. Então, o ideal é você apoiar alguma coisa, alguma ferramenta com a largura dessa capa externa, para apoiar na capa externa. Pode ser uma chave, um soquete ou, melhor ainda, use os rolamentos velhos que você tirou. Você coloca 2, 3, encaixa o primeiro rolamento,
Depois você vira a roda, coloca o eixo e coloca de novo aquela pilha de rolamentos e vai batendo até que os dois fiquem completamente encaixados. Usando o rolamento para fazer isso, com certeza ele vai se apoiar onde deve, que é na parte externa. Muita gente questiona porque até hoje a Shimano não usa rolamentos em seus cubos. E vale lembrar que o sistema que a Shimano usa, cone e copo, é exatamente o mesmo de dezenas de outros fabricantes de cubos com esferas soltas. Mas segundo eles, existem forças laterais aí que são diferentes, que o rolamento na bike não força só de cima para baixo, de baixo para cima. No momento da curva, existe também uma força em ângulo. E com o cone e copo, segundo eles, você tem uma gama maior de proteção, Ele consegue trabalhar em diversos ângulos, tendo menor desgaste. Mas eu prefiro o velho e bom rolamento mesmo. Nas minhas bikes eu uso tudo com rolamento, porque eu acho que roda mais fácil, a bike fica mais livre, é mais leve e você pode até lavar a bike com mangueira que não entra água. Então eu vou nessa. Então, resumindo, os cubos com esferas soltas são um pouco mais pesados, mas são mais baratos. A manutenção é simples de fazer e as peças você encontra por aí com facilidade, mas tem um ajuste fino que precisa de experiência para fazer. Já os cubos com rolamento são mais leves, mas custam mais caro. Não há nenhum tipo de manutenção para fazer, não tem ajuste para fazer depois, mas algumas medidas dos rolamentos são mais raras, são difíceis de encontrar no mercado. Assim como acontece com qualquer produto, esses dois tipos de cubos podem ser bons ou ruins, dependendo da marca e do modelo que você comprar. Mas ambos podem durar muito tempo se você cuidar bem deles. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Alô, ganhei a maleta! Eu ganhei a maleta, vocês me ligaram? Você viu? Pior que foi engano. Mas tem algumas medidas que são difíceis de encontrar para reposição. Então, resumindo, os cubos com esferas soltas... Olha, deu um... É a fome, a larica! O alien saindo aí da barriga. Ele deu um... E para fazer a manutenção, qualquer tipo de ajuste, você vai precisar de chaves... Foi a fome de fofa. Eu não ia falar nada. E para fazer manutenção? Aí é fofa. Tá muito fofa essa manutenção. Essa fanufenfão. Esse barulho não foi da folga. Talvez. Olha, eu achei um... Depende do dia da folga. Tem um jarro d'água aqui dentro, quando eu mexi, entornou. Com algumas pancadas, o rolamento já começa a se soltar. Ele vai lá e abre a tampa. Tira as algemas e vai. O rolamento.